eu vou me apresentar para a prisão, mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada. Essa é a deputada federal Carla Zambelli, numa entrevista à imprensa em 15 de maio, 10 dias antes de entrar nos Estados Unidos pela Argentina. Ela falava da sede do PL, o seu partido, em São Paulo. Eu tô pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Um dia antes, Zambelli havia sido condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato de deputada. A primeira turma do STF condenou por unanimidade a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e o hacker Walter Delgatti Neto por invadirem os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A PGR acusou os dois de incluírem documentos falsos no sistema para colocar em dúvida a legitimidade da Justiça. Agora, Zambelli veio a público novamente, mas não no Brasil. Numa entrevista a uma rádio, ela anunciou: Eu tô fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia. Eu vou levar isso para todos os países da Europa. Vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa. Vou viajar. Vou participar de congressos. E citou, inclusive, a prisão. Porque eu poderia ir para a prisão, esperar um tempo, continuar no meu país e depois fazer, me entregar para a justiça. Mas que justiça? Que judiciário? De acordo com a PF, Carla Zambelli não registrou a saída do Brasil. E hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva dela. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que não se trata de antecipação do cumprimento da pena e que a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. O PGR também pediu a inclusão do nome da deputada na lista vermelha da Interpol como foragida e a suspensão do passaporte dela, além do bloqueio de bens e valores. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Carla Zambelli fora do Brasil. O que a deputada alegou ao anunciar que está fora do Brasil após ser condenada e as implicações políticas e jurídicas dessa decisão. Eu converso com Reinaldo Turolo Júnior, repórter do G1 em Brasília, e com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. Quarta-feira, 4 de junho. Turolo, segundo informações que nós apuramos, no dia 25 de maio último, Carla Zambelli sai da Argentina rumo aos Estados Unidos, ali em Buenos Aires. Portanto, ela sai do Brasil, vai para Buenos Aires, ao que tudo indica, e hoje nós tomamos conhecimento de que ela estava fora do Brasil. O dia se desenrolou, Carla Zambelli deu pelo menos 2 entrevistas e, no meio da tarde, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão dela. Portanto, no momento em que nós conversamos agora, é esperada a confirmação da decretação da prisão, o que ainda não aconteceu, mas todo mundo sabe que vai acontecer. Então, eu quero te pedir para nos dar um panorama da situação jurídica da deputada Carla Zambelli, que diz que, inclusive, que vai pedir licença. Ela foi condenada e ainda está sendo julgada, é isso? Como é que foi esse processo até aqui? A deputada Carla Zambelli, ela tem 2 processos que ela responde no Supremo. Um deles é aquele caso do porte de arma na véspera da eleição de 2022, quando ela ameaçou um apoiador do então candidato Lula. O outro caso é um caso que está mais avançado. Esse caso do porte de arma na véspera de eleição corre no Supremo sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. O julgamento já iniciou, né? O relator propôs uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão pelo porte ilegal de arma e constrangimento ilegal e teve um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques, então esse julgamento foi interrompido. Um julgamento em paralelo a esse é de uma outra ação penal, essa por causa da invasão dos sistemas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Esse caso ele é mais grave porque, primeiro, ela já foi condenada por unanimidade na primeira turma. O relator desse processo da invasão do CNJ é o ministro Alexandre de Moraes. E, nesse caso, ela pega uma pena maior. A pena ali é de 10 anos. Né? Lembrando que ela foi condenada nesse caso, é aquele caso em que ela teria feito uma parceria com o hacker, o Walter Delgatti, para invadir o sistema do CNJ. A acusação diz que ela fez isso para tentar desacreditar os sistemas do Poder Judiciário,
ali na esteira da eleição de 2022. Para os investigadores, a deputada ordenou o ataque. No dia 4 de janeiro de 2023, Delgatti inseriu documentos falsos no sistema do Conselho como um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, do STF. O texto é um deboche do início ao fim. Ele, no sumário, que ele bota assim, não vou explicar porque eu sou um deus, Alexandre de Moraes. É assinado por Alexandre de Moraes. É como se Alexandre de Moraes estivesse decretando a sua própria prisão. Só que este documento falso termina da seguinte maneira: publique-se, intime-se e faz o L. Assinado Alexandre de Moraes. O Delgatti disse para a PF que a Zambelli redigiu o falso mandado, o que ela nega. O hacker diz também que recebeu pagamentos da equipe da deputada. Mas ela tem ainda embargos de declaração que ela apresentou no último dia 23 de maio, esses embargos. É um tipo de recurso apresentado ao próprio Supremo. O advogado dela, que era no momento dos embargos, o Daniel Bialski, e eu digo que era porque hoje, depois que veio a informação de que ela saiu do Brasil, ele emitiu uma nota dizendo que ele abandonou a defesa, renunciou à defesa, segundo ele, por motivo de foro íntimo. Paralelo a isso, o que é a condenação da Zambelli nessa ação? Em paralelo aos 10 anos de prisão, ela perde os direitos políticos, fica inelegível, porque já foi condenada por um órgão colegiado, no caso a primeira turma do Supremo. O Supremo também determina a perda do mandato dela e determina que ela, conjuntamente com o hacker Walter Delgatti, paguem uma indenização, uma reparação por danos morais coletivos, por causa da invasão do sistema, no valor de R$2 milhões. Lembrando que essa condenação por unanimidade a que você se referiu pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu dia 14 de maio, confere? Confere, isso mesmo. Portanto, poucos dias antes da decisão dela de ir embora do Brasil. De acordo com fontes da Polícia Federal, Carla Zambelli saiu pela fronteira terrestre com a Argentina no dia 25 de maio, na altura das cidades de Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. Em seguida, pegou um voo para Buenos Aires e de lá, no mesmo dia, outro voo para os Estados Unidos. Agora, Turolo, por que ela estava com um passaporte? Se havia uma condenação, por que ela tinha o passaporte? Primeiro, o processo tem uma condenação, mas ainda não transitou em julgado, porque tem esses embargos de declaração ainda para serem analisados pelo próprio STF. E o que aconteceu com a Zambelli? Quando ela foi alvo de busca e apreensão na investigação sobre a invasão dos sistemas do CNJ, lá no dia 2 de agosto de 2023, ela teve o celular apreendido, ela sofreu uma busca e apreensão na casa dela, teve o celular apreendido e o passaporte, inclusive. Depois, no curso do processo, a informação que eu tive, consegui apurar com fontes do STF, é que o passaporte foi devolvido porque teve um entendimento de que ela não oferecia risco para a instrução do processo penal. Então, esse passaporte foi devolvido. E, de fato, ele não foi mais recolhido. Então, tecnicamente, ela não tinha, Natuza, um impedimento legal de sair do Brasil. O que é muito comum nesses casos, os advogados dizem, quando você tem um cliente que quer sair do país e ele está respondendo uma ação penal, geralmente você comunica à justiça, você informa, olha, ele está saindo, mas não está fugindo, para não causar justamente uma desconfiança. Agora, o problema da Zambelli é que ela sai e ela diz nos primeiros vídeos de entrevistas dela que ela está saindo para fazer um tratamento de saúde, mas aí ela dá uma entrevista, por exemplo, de manhã mesmo, nessa terça-feira, ela dá uma entrevista e fala assim, eu saí para um tratamento médico, mas aqui eu descobri que o tratamento não é remédio, não é médico, o que eu precisava era me ver livre das amarras que eu estava sofrendo no Brasil, eu estava sendo perseguida. Tentaram me caçaram no TRE e estão me perseguindo. Mas eu não vou fazer o discurso de perseguida política. Eu quero fazer o discurso de pessoa que renasceu aqui fora. Então ela já deu indicativos de que ela não saiu meramente para fazer um tratamento médico, mas também para não responder ou não sofrer as consequências do processo, da condenação que ela já tem. Bom, lembrando que, no caso dela, ela não estava sendo perseguida, ela simplesmente foi julgada num processo que decorreu, ao que tudo indica, normalmente, certo? Ou houve atropelos ao longo da investigação contra ela e julgamento? Ela diz muito nas entrevistas que ela deu que ela foi embora do Brasil procurando liberdade, procurar se expressar. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um tempo de ditadura, falta de liberdade, censura,
Eu vou levar isso para todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa. Mas o que é importante dizer? Que esse crime pelo qual ela respondeu, no caso da invasão do sistema do CNJ, não tem nada a ver com liberdade de expressão, a rigor, né? Porque é um crime, são dois crimes, falsidade ideológica, porque ela e o hacker falsificaram documentos para inserir no sistema do CNJ, e o outro crime é o de invasão de dispositivo informático. Então, não são crimes, como eles costumam dizer, crime de opinião. Então, é um crime que tem uma concretude. Inclusive, no voto em que propõe ali a pena de 10 anos para a Zambelli, o ministro relator, que é o Moraes, ele enumera documentos que a Polícia Federal, no curso da investigação, encontrou no celular da deputada Zambelli, né, que foram periciados, e que são os mesmos documentos que tinham sido inseridos pelo hacker Walter Delgatti no sistema do CNJ. Essa invasão foi no dia 4 de janeiro de 2023. Você lembra que nessa época os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha perdido a eleição, eles estavam revoltados e estavam acampados na frente dos quartéis. O que aconteceu 4 dias depois dessa invasão do CNJ? O fatídico 8 de janeiro, né? Então, a PGR aponta e o Supremo concorda que tudo isso que a Zambelli e o hacker fizeram tinha o intuito de descredibilizar as instituições democráticas do país para dar um gás na militância, né, que estava inclusive acampada nos quartéis pedindo um golpe militar naquele momento. Havia, portanto, uma conexão entre o ato de Zambelli, que o Supremo entendeu ser um ato criminoso, com os atentados do 8 de janeiro, né? Sim, e essa conexão, Natuza, fica muito clara na decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele escreve textualmente, expressamente, que a invasão do CNJ foi parte do mesmo plano que culminou nos ataques do 8 de janeiro. Falando um pouquinho mais das provas, Natuza, eu disse que aquele mandado de prisão ficou famoso porque ele acabou sendo divulgado na imprensa, né? O mandado de prisão contra o Moraes assinado por ele mesmo, mas tinha outros documentos. Eles colocaram inclusive uma quebra de sigilo do Moraes dentro do sistema do CNJ, uma quebra de sigilo bancário dele. E o que a polícia descobriu? Que o hacker coloca isso no sistema do CNJ, gera esse documento, 22 segundos depois a Zambelli abre esse documento no celular dela. Então, o Moraes diz na decisão dele, e os outros ministros concordam, que isso é uma prova técnica irrefutável de que ela participou daquele processo de invasão do sistema. Portanto, nada a ver com liberdade de expressão. Agora, queria voltar um pouquinho no paradeiro de Carla Zambelli. O que a gente sabe para além dessa informação obtida junto a autoridades policiais de que ela entrou nos Estados Unidos via Argentina no dia 25 de maio? Ela não é muito clara, viu, Natuza, nas falas dela, sobre onde ela está e que país ela está nesse momento. Inclusive, o advogado dela que renunciou, doutor Daniel Bialski, também não soube informar o paradeiro exato em que país ela estava. O que ela está dizendo é que ela vai ficar baseada na Europa porque ela tem cidadania de um país europeu. Então, o que ela tem dito? Que ela quer fazer na Europa algo similar ao que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos. É poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Que foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada. Então eu passo a não receber mais salário. E o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Ao que tudo indica, ela teria passaporte europeu, né? Cidadania italiana, não é isso? É isso. A informação que a gente tem já anterior a esse episódio dessa suposta fuga é que ela tem passaporte europeu e ela está apostando nisso, muito provavelmente, para tentar ficar lá o máximo de tempo possível, né? Para tentar não ser devolvida para o Brasil. Mas isso tudo vai depender de uma série de variáveis, né? Desde a situação em que ela vai se encontrar no Brasil, no momento em que esse pedido for feito para o país onde ela estiver, até qual é o país em que ela está, né? Em que ela vai estar. Tudo isso vai depender dos acordos que o Brasil tem com esse país e de como isso vai ser encaminhado para esse país. Como eu disse, a gente grava no momento em que a prisão não foi decretada ainda, mas eu queria entender qual é o trâmite caso a prisão venha a ser decretada como é o esperado. O que acontece? A PGR, a Procuradoria-Geral da República,
por meio do procurador-geral, que é o Dr. Paulo Gonet, pediu a prisão preventiva dela nessa terça à tarde, horas depois de que esse caso veio à tona, né? O caso da suposta fuga, alegando que ela está fugindo aí do possível resultado da ação penal que ela enfrenta no Supremo. Se o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão preventiva, ela passa a ser foragida, tecnicamente, formalmente. Turolo, muito obrigada pelas informações todas. Você que tem esses casos todos bem frescos na cabeça, foi importante te ouvir hoje aqui. Obrigado, Natuza, é sempre um prazer. Só me chamar que eu venho. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Bernardo Melo Franco. Bernardo, Carla Zambelli usou o termo perseguição política para justificar a saída dela do país. Muito se falou ao longo do dia, depois que se tomou conhecimento que ela tinha fugido, sobre ela estar repetindo o movimento do deputado Eduardo Bolsonaro. Esses casos são semelhantes? Olha, Natuza, acho que tem semelhanças e diferenças. A principal semelhança é que os dois são deputados federais pelo mesmo partido, PL, pelo mesmo estado de São Paulo e pelo mesmo grupo político, que é a extrema-direita, comandada pelo ex-presidente Bolsonaro. Agora, tem diferenças também. O Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos sem ser denunciado, sem ser condenado. Agora está até sendo investigado. A PGR aponta na atuação de Eduardo Bolsonaro indícios dos crimes de coação, obstrução de investigações sobre organizações criminosas e abolição violenta do Estado de Direito. Mas ele não era o objetivo, ele não estava no alvo da justiça brasileira. O objetivo dele era ir para os Estados Unidos buscar apoio internacional para tentar interferir no processo contra o pai dele pela tentativa de golpe. E agora vai ficando mais claro que o Eduardo Bolsonaro também queria usar esse autoexílio para promover uma própria pré-candidatura presidencial. Então ele tinha esses dois objetivos. Existe uma disputa aberta quem será o sucessor de Jair Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição, Bolsonaro não pode ser candidato e Eduardo Bolsonaro sempre é colocado ali como um dos nomes e ele quer se cacifar a este posto ou a outro posto também como o grande defensor do Brasil ou da causa de Bolsonaro. O caso da Carla Zambelli é diferente. Ela está abertamente num processo de fuga. Se você pega as declarações que ela deu na manhã dessa terça para uma rádio bolsonarista, ela fala abertamente. Ela diz o seguinte: olha, eu poderia ficar no Brasil esperando para ser presa, mas estou indo para fora do país porque não vou me entregar para essa justiça, para esse judiciário. Ou seja, ela está claramente saindo do país para tentar escapar do alcance da justiça, já tendo sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conversava agora com uma fonte policial que disse, bom, ela não volta nunca mais, porque primeiro não se sabe onde ela está, conversava agora há pouco com o Turolo sobre isso, e ainda que haja a emissão da ordem de prisão para os Estados Unidos, se ela estiver nos Estados Unidos, talvez não haja colaboração por parte dos Estados Unidos, até porque a decisão seria de Alexandre de Moraes. Se ela estiver já na Itália, sendo ela, como todo mundo está dizendo, cidadã italiana, também não. E aí, nesse caso, fica Carla Zambelli impune na Europa com uma caixa de ressonância, uma rede social para incomodar bastante. Ou não? Você acha que Carla Zambelli tende, politicamente falando, a minguar? Natuza, ela não seria a primeira, né? Tem uma série de bolsonaristas que nos últimos anos escaparam do país para fazer militância política lá fora. Seja para escapar mesmo de uma sentença judicial, seja para recuperar o acesso às redes sociais que estava bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal. Só de cabeça eu estou lembrando aqui do caso do blogueiro Alan dos Santos, o caso do Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente Figueiredo. Então, a Carla Zambelli não é a primeira a recorrer a esse expediente. Agora, se ela vai ser pega ou não, se ela vai ser presa ou não, se ela vai ser extraditada ou não, é algo que vai depender de muitas circunstâncias. Primeiro, se ela vai de fato conseguir se esconder. E aí eu lembro, Natuza, que o PC Farias, que era muito mais esperto que a Carla Zambelli, fugiu, mas foi pego. Então é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, com reconhecimento facial, com os celulares, né, o georreferenciamento, é muito difícil uma pessoa se esconder por tanto tempo.
O mais provável é que a gente saiba do paradeiro dela em breve e que aí comece uma batalha judicial para saber se ela vai ou não ser extraditada para o Brasil. Agora, se é verdade que a Carla Zambelli está na Itália e tem, de fato, cidadania italiana, ela talvez esteja contando com a boa vontade do governo italiano de turno, que é comandado pela Giorgia Meloni. A primeira-ministra da Itália é uma política de extrema-direita que se elegeu com o trinômio Deus, Pátria e Família. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Sem dúvida. Então, é muito parecido com o que a receita que o Bolsonaro usa aqui no Brasil. Difenderemo Dio, patria e famiglia! E fatevene una ragione! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Os dois, Meloni e Bolsonaro, pertencem à mesma família política, né? A família da extrema-direita, do nacionalismo autoritário. E se é verdade que a extrema-direita está em alta na Europa, no geral, em particular, isso vale para a Itália. Então, talvez seja o lugar certo para um político de extrema-direita buscar refúgio contra a justiça brasileira. Quando a gente fala de alguém implicado por uma condenação ou por um julgamento ou uma investigação no Supremo Tribunal Federal que se vincula ou se conecta com tudo que a gente está acompanhando aqui desde o dia 8 de janeiro, o que essa partida ou fuga, porque em português todo mundo está dizendo que é fuga mesmo, da Carla Zambelli ensina para as autoridades que estão envolvidas não só na investigação, na denúncia, mas eventualmente na condenação desses personagens? Olha, Natuza, eu acho que deveria servir como um alerta para o Supremo Tribunal Federal. A Carla Zambelli foi condenada, estava respondendo ali aos últimos recursos protelatórios e fugiu para não cumprir pena aqui. Se a gente olhar para a trajetória do Bolsonaro nos últimos anos, ele já deu várias indicações de que vai seguir o mesmo caminho. Ele já disse que não reconhece a justiça brasileira, o tempo todo fala num apoio internacional à causa dele, o filho, inclusive, foi para os Estados Unidos buscar esse apoio do Donald Trump. E tem o caso da Embaixada da Hungria, né? O Bolsonaro passou o carnaval de 2024 escondido com um travesseiro dentro da Embaixada da Hungria em Brasília, na expectativa de uma eventual ordem de prisão que não veio do Supremo, mas em caso de ordem de prisão, ele queria pedir um asilo diplomático para o governo da Hungria, que também é de esquerda-direita. Bolsonaro é alvo de investigações e se escondeu na embaixada numa aparente busca por asilo político. Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro, Miklos Raumai, e mais 2 homens. Funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro apareceu manuseando um celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida. Então tem precedentes. Bolsonaro já deu diversas indicações de que ele fugiria do país para evitar uma eventual prisão. Isso deve servir de alerta para o Supremo. Quer dizer, nesse momento, tem uma diferença, né? A Carla Zambelli estava com o passaporte dela e o Bolsonaro está com o passaporte apreendido. Mas o passaporte apreendido não é garantia de que um réu condenado não vá fugir, né? O réu pode fugir por via terrestre, pela enorme fronteira do Brasil com vários países, pode fugir do país por via aérea sem passar por um aeroporto, caso ele pegue um jatinho, um avião de um empresário amigo, enfim. Talvez esse episódio da Carla Zambelli seja um sinal de que o Supremo Tribunal Federal precise levar a sério também a função, a tarefa de monitorar os réus da tentativa de golpe. A gente está falando de gente muito poderosa, gente que tem muito apoio econômico e que pode, eventualmente, recorrer a esse mesmo plano de fuga para não acertar as contas com a justiça no Brasil. Queria te fazer uma última pergunta sobre a situação dela hoje. A nossa colega Malu Gaspar, ela publicou no blog dela que a Zambelli discutiu o plano com alguns correligionários e consultou o partido dela, o PL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro. E também, segundo a Malu, o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o PL apoia a iniciativa de Zambelli. Qual é a situação dela em relação aos Bolsonaro? Porque até hoje, ou até ontem, o que se dizia é que Bolsonaro não tolerava mais Carla Zambelli pelo episódio da arma em punho, ele reputa ela perda de votos, sobretudo no eleitorado feminino, mas ao mesmo tempo tem esse apoio do partido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou pode ter havido aí algum tipo de pactuação entre os dois lados?
Bem, a gente vai saber disso possivelmente nos próximos dias, né? Vale lembrar que no caso do bolsonarismo, todas as relações de lealdade, de fidelidade incondicional, elas sempre são sujeitas a chuvas e trovoadas, né? O Bolsonaro não é um personagem que acompanhe os seus colegas, os seus seguidores na desgraça. Ele costuma acompanhar na bonança, mas não na tempestade. A gente já viu Bolsonaro descartar uma série de aliados, Joyce Hasselmann, Gustavo Bebiano, Alexandre Frota. Veja quantos bolsonaristas raiz que batiam no peito para dizer que eram mais bolsonaristas que ninguém e que foram abandonados, feridos na escada pelo Bolsonaro. A Carla Zambelli era um caso desses. E não, Natuza, porque o Bolsonaro seja contra a violência na política, seja contra seguir alguém armado, simplesmente pelo fato de que ele acha que foi prejudicado eleitoralmente por aquela atividade dela, por aquela atitude dela de seguir um homem negro nas ruas de São Paulo, ela com arma em punho na véspera da eleição. Então, de fato, tem um estremecimento, tem um distanciamento, mas esse distanciamento não foi suficiente para fazer com que a Carla Zambelli, por exemplo, saísse do PL. Ela é filiada ao mesmo partido do ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, ela é do mesmo estado do Eduardo Bolsonaro. Então, me parece que tem um jogo ali de claro e escuro, né, enfim, distanciamento e aproximação que é muito de conveniência. De fato, a Zambelli buscava se reaproximar do núcleo mais próximo do ex-presidente Bolsonaro e estava sendo barrada até agora. Mas nada garante a gente que, diante dessa nova situação dela estando no exterior, se dizendo perseguida pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes, que ela não possa acabar tendo a solidariedade da família Bolsonaro, seja por cima, seja por baixo do pano. Agora, por último mesmo, como é que ela vai se manter lá? Ela fez uma arrecadação recente, né, via Pix. Como é que foi essa arrecadação? Pois é, isso é um negócio curioso, né, Natuza? Porque a Carla Zambelli pediu doação de Pix a pretexto de pagar multas judiciais e custear a defesa dela, pagar o advogado. Pois bem, ela não pagou multa nenhuma e o advogado agora se desligou da causa dela, né, por discordar justamente dessa fuga. Então vai ficando mais claro que essa arrecadação que ela fez já era parte de um plano premeditado para fugir do Brasil. Porque se ela arrecadou R$285 mil nas últimas semanas de apoiadores, de seguidores, eleitores dela, certamente, pelo menos parte desse dinheiro agora vai ser usado para bancar a estadia dela no exterior. A gente está falando de alguém que tem força popular, né, que teve um dos mandatos mais votados do Brasil, mas também alguém que durante esses últimos anos fez muitas conexões poderosas, com o empresariado de São Paulo, com gente do agro. Quer dizer, talvez não falte gente para ajudar a custear essa permanência dela no exterior. Bernardo Melo Franco, como sempre, obrigada por ter topado conversar com a gente para explicar essas reviravoltas da política. Já tem uns anos assim, né? E não passa. Obrigado, meu amigo. Ô, Natuza, se tem uma garantia no Brasil é que os fatos sempre vão nos surpreender e a Carla Zambelli mais ainda. Exatamente. Um grande abraço e muito obrigada. Um beijo, obrigado. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Este episódio usou áudio do canal Auriverde Brasil. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.